Olá, gente, estamos de volta apresentando as aulas da revista da Escola Dominical, que tem como título Discipulado Cristão, Teologia e Prática. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 12, que tem como título O Discipulado no Meio Empresarial e de Negócios. O texto bíblico básico está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 até o versículo de número 13. O nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 41, que nos diz assim: Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Nós temos aqui uma situação muito clara de pessoas envolvidas no meio empresarial. Eles eram pescadores, a atividade econômica deles estava ligada à pesca. E nós temos aqui uma espécie de sócios na atividade pesqueira. Dois irmãos, André e Simão, sócios como pescadores na cidade de Betsaida. Você pode conferir essa passagem toda no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículos 35 até o versículo número 42. Jesus estava passando, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dois dos seus seguidores passaram a seguir a Cristo. Um deles era André. E André tem um encontro pessoal com Jesus e é transformado, recebe a mensagem do Evangelho. Imediatamente ele vai ao seu irmão Simão e diz para ele: encontramos o Messias. E os dois vão ao encontro de Cristo. E Jesus diz para Pedro: Tu és Simão, filho de João, mas a partir de hoje o seu nome será Pedro, que significa pedra. Vejam que nós temos aqui um quadro muito claro de evangelismo e discipulado. Esse personagem André, a mim pessoalmente, chama muito a atenção, porque ele não é um personagem de grande ibope nas escrituras sagradas. A Bíblia fala pouco a respeito de André. Em contrapartida, a Bíblia fala muito do seu irmão, Simão Pedro. Simão Pedro é um dos principais apóstolos de Cristo. Se você pegar, por exemplo, o livro de Atos, você vai perceber que até o capítulo 13 você tem Pedro no cenário desses capítulos, desses 13 capítulos. Do 13º até o final, isto é, ao 28º capítulo, você tem foco na pessoa de Paulo. Mas até o final do capítulo 12, o foco está em Pedro. Além de ter nos deixado as suas epístolas, 1ª e 2ª Pedro. E de ter suas histórias contadas na duração do ministério de Cristo nos evangelhos. Um homem, um apóstolo extremamente famoso, mas o seu irmão não. O seu irmão, ele foi quase que um figurante na historiografia do Novo Testamento. No entanto, foi ele quem levou o seu irmão a Cristo. Simão Pedro se tornou o que se tornou por conta de ter recebido a mensagem do Evangelho por intermédio do seu irmão André. Uma situação clara de pessoas envolvidas no meio de negócios e que houve ali também a prática, o cumprimento do Ide de Cristo. André prega o Evangelho a Simão Pedro e este se rende a Cristo e dedica a ele, consagra a ele toda a sua existência. O meio empresarial é um lugar de relacionamentos. O meio empresarial reflete um momento muito oportuno para se falar de Cristo. O meio empresarial é o lugar certo, adequado para o discipulado. E este mundo corporativo não pode ser ignorado. A palavra de Deus tem que ser compartilhada nesse meio. Pessoas devem ouvir
a respeito de Cristo no meio corporativo, no meio de negócios. Pessoas convertidas ao Senhor precisam ser um exemplo nesses ambientes. Precisam mostrar um bom testemunho. Precisam mostrar uma vida baseada na generosidade. Precisam mostrar que o outro é importante, não se isolando, não vivendo de uma maneira egoística, não reduzindo as suas possibilidades de contato apenas para a solução de negócios em seus escritórios ou onde quer que as suas negociações ocorram. É preciso que essas pessoas convertidas a Cristo se lembrem que o outro precisa ouvir essa mensagem. Que ele, se partir para a eternidade naquele momento, sem Cristo, ele estará perdido. Além de estar vivendo o momento presente com uma gama enorme de inversão de valores e, portanto, vivendo uma vida sem qualidade. O discipulador no meio corporativo, ele precisa ter algumas características. Primeiro, tolerância. Ser tolerante significa respeitar as diferenças. Um relacionamento baseado na tolerância com as diferenças, sejam diferenças físicas, diferenças comportamentais, diferenças de gênero, diferenças ideológicas, diferenças políticas. É preciso ser tolerante com qualquer outra espécie de diferença. Segundo, ele precisa ter conhecimento das Escrituras. O maior fator de segurança para quem evangeliza e discipula é o conhecimento da Bíblia, é o conhecimento das Escrituras Sagradas. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Terceiro lugar, linguajar saudável. Não é possível que o cristão tenha uma boca suja. Não é possível que ele faça uso de um linguajar chulo, de baixo nível. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 29, Paulo diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de baixo calão, nenhuma palavra chula. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos ouvintes. Linguajar saudável, importantíssimo na comunicação do Evangelho, na comunicação da Palavra de Deus. As ações do discipulador no mundo dos negócios têm que se basear em alguns pontos. Primeiro, inteligência emocional para trabalhar em equipe. Hoje está claro, não basta ser inteligente, criativo, ativo. É preciso que a pessoa saiba trabalhar em equipe, saiba compartilhar com o outro, saiba ouvir o outro como alguém importante para aquele processo que está acontecendo. É importante que o seu comportamento seja baseado na ética e na justiça. Ética e justiça. Muitas vezes, no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, de negócios, há muita competição, não é? E aí, isso muitas vezes conduz as pessoas a atitudes fora do que é justo, fora do que é ético, fora do que é considerado certo para a pessoa realmente nascida de novo, convertida a Cristo. Essa competição leva muitas vezes a atitudes de deslealdade, não é? Você de repente tem percebido isso.
mas o verdadeiro cristão baseia sua conduta na ética e na justiça. Por último, empatia e proatividade. A capacidade de ter empatia implica em que nos coloquemos no lugar do outro, para que vejamos aquela mesma situação do ângulo que o outro vê e assim sentir o que ele sente. Isso nos ajudará muito. E proatividade, que é a capacidade de planejar, de antecipar problemas e conflitos e então agir para que estes problemas e conflitos não ganhem um grande espaço na vida da empresa e nos relacionamentos. O compromisso é nosso no ambiente empresarial e de negócios. Jesus espera que sejamos sal e luz nesse ambiente e que não cessemos de dizer que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. Deus te abençoe.